Esse é o primeiro episódio do anime Sokushi Shichi ga Saikyo Sugete Isekai no Yatsura. E mais um trambolhão de coisas aí, pessoal, porque, meu Deus, que nome enorme. Mas vai estar nos comentários fixado o nomezinho completo do anime, beleza? Espero que vocês gostem. Em um local que estava sendo totalmente destruído e com vários corpos caídos no chão, havia um garotinho que caminhava tranquilamente, até se aproximar de uma câmera e perguntar onde que estava Saka. E depois de uma porta, uma garota estava sendo mantida e perguntava por que fizeram aquilo, já que disseram não machucar ninguém. O garotinho de antes aparece a chamando de Asaka, que o chama de Yogiri, mas a mulher ao lado ameaça tentar matar a Saka caso Yogiri se mova. Só que sem ao menos mexer um músculo sequer, a mulher cai no chão e Yogiri abraça a Saka e a pede para irem para casa com um belo sorriso no rosto. O rapaz é acordado por Tomochika Danoura, que é confundida por Asaka, mas logo o pergunta como ele conseguiu dormir mesmo havendo diversas pessoas caídas no ônibus, já que o monstro tinha atacado eles. Yogiri pega o microfone e arremessa no monstro, que se revela ser um Wyvern, que avança para atacar. Danoura o abraça com medo e toda aquela pressão faz Yogiri pronunciar algo que afeta a direção da criatura, a fazendo cair desmaiada. Ele diz que já está tudo bem e mesmo sem entenderem nada o que estava acontecendo, ele pega seu videogame e pede para que fiquem conversando enquanto isso. Danoura queria sair dali, mas Yogiri estava completamente tranquilo naquela situação e a pergunta se já se acalmou. Ela diz que sim e começa a contar para ele o que realmente aconteceu. Eles estavam no ônibus indo para a excursão, até que depois de atravessar um túnel, o local havia mudado completamente, e uma garota desconhecida sobe no ônibus e diz ser a sábia chamada Shion. O professor a questiona sobre quem é ela, mas é lançada uma magia o fazendo cair duro no chão. Ela disse não ter a intenção alguma de causar danos a eles, mas caso a irritem será diferente, e diz que seu poder de ataque equivale a 530 mil. Mas insatisfeita por ninguém ter rido como ela queria, ela acaba tirando a vida também do motorista, com a maior calma do mundo. Ela diz que aquilo é um Isekai, ou seja, eles foram para outro mundo convocados como sábios em potencial, e diz que esse mundo é governado por sábios. Shion estende sua mão e apavora todos, pensando que tudo acabaria ali, mas ela havia apenas instalado em todos um sistema chamado Battle Song, mas Danoura não estava brilhando, assim como a maioria. Ela também diz ter um logotipo de licença no campo de visão e uma garota chamada Mikochi conseguia ver uma escrita que não entende bem na sua frente, mas logo reconhece como suas estatísticas. Esse sistema é chamado de presente e eles terão que usá-lo de uma boa forma durante o prazo de um mês. Danoura pergunta sobre por que não conseguia ver nada disso e muito menos brilhar, mas a resposta era que apenas algumas pessoas não são adequadas para isso e tinham que só aceitar esse destino, de que quem não conseguir se tornar sábio no prazo terá sua vida tomada por magia e tratada como gado. Um contador surge indicando que a primeira missão começará dentro de 1 hora e Shion os pede para que não sejam eliminados logo de cara e desce do ônibus. Mochika, que não consegue ler, vê os detalhes da missão, que fala que um dragão irá atacá-los. Um garoto chamado Suguru Yazaki chama a atenção de todos e fala que deverão trabalhar juntos para que consigam completar a missão, e pede para que digam seus status, e todos fazem isso. As únicas pessoas que não haviam brilhado além de Danoura foram Ayaka Shinozaki, Yuichiro Kiryu e também Yogiri Takatou, que estava dormindo na maior paz do mundo. Os alunos começam a descer e Danoura tenta acordá-lo, mas os que não brilharam são impedidos de sair por Suguru, que demonstra sua força física inicial como um general no nível 1, e diz que será um fardo levá-los, por não terem habilidade alguma, e fala ser uma estratégia deixá-los para trás. A garota que estava com ele se chama Asuha Koriyama e é especializada em uma habilidade que aumenta e diminui a atratividade de um alvo, e usa isso nos que não têm habilidade para se sentirem mais bonitos. Suguru fala que há apenas um dragão na área, e se conseguirem agir como iscas, irão fazer com que os demais cheguem na cidade em segurança. Danoura o questiona sobre isso ser um absurdo, e fala que a sua amiga Mochika nunca concordaria com isso, mas Suguru afirma que concordaram com essa ideia, e desce do ônibus fechando a porta e os deixando presos lá. Eles pensam em sair pela janela, mas acaba sendo tarde demais, pois o dragão havia aparecido e atacado, tirando assim a vida de Ayaka. E isso foi tudo que Danoura contou sobre o que aconteceu, mas Yogiri só queria saber apenas como iria conseguir carregar o seu console estando em outro lugar. Ele pensa em acreditar no que Suguru disse sobre haver apenas um dragão, então estaria seguro no lado de fora. Danoura pergunta se Yogiri fez algo, e ele conta uma mentira, que bateram e agora estão mortos. Os dois descem e têm opções de ir até a colina, cidade e também a floresta. Danoura avista algo voando na direção deles e eram Higashida, Fukuhara e Hanakawa. Yogiri pergunta se deveriam matá-los e Danoura afirma que essa deve ser a primeira coisa que deve fazer aos seus colegas de classe, mas era apenas uma mentira. Entretanto, Yogiri acha que a atitude de deixá-los para trás foi pior e por isso merecem o pior também.
Danoura fica um pouco assustada e Yogiri acha que eles podem acabar sendo hostis com eles em algum momento, caso não façam algo. Os 3 garotos veem que o dragão estava morto e avistam que Danoura ainda estava viva, o que para eles é algo inesperado. Hanakawa é um curandeiro especializado em recuperação. Já Hagashida é um herói especializado em combate versátil, tanto ofensivo quanto defensivo, podendo equipar armas e usar magia básica. E Fukuhara é um necromante, ou seja, pode transformar os mortos em zumbis e usá-los livremente. Danoura o observa e fala para Yogiri que realmente não podem ser amigos deles. De repente, Higashida lança uma bala de bola de fogo ao lado de Danoura, a fazendo ficar ainda mais assustada. Ele a chama para perto e decidiu que na próxima vez que atacar, fará como quiser. Os 3 começam a falar asneiras para Danoura e também coisas bem pervertidas, a fazendo questionar se realmente queriam ficar com ela, e deixando Yogiri surpreso por ela ter coragem de dizer isso na situação em que se encontram. Mas logo fala que os colocarão em uma posição em que possam falar também. Ele aponta seu dedo para Higashida e os seus olhos brilham, enquanto fala para que morra. Os outros 2 moleques começam a rir, achando ser algum tipo de piada, mas logo Higashida cai duro no chão e os deixam confusos. Yogiri os encara e afirma que apenas tudo aconteceu como ele ordenou que fosse e fala para que não se mexam. Os 2 tentam chamar Higashida, mas enquanto isso, Yogiri fala também para que Fukuhara morra e isso acaba acontecendo da mesma forma. Hanakawa fica assustado, mas obedece e não se mexe conforme Yogiri ordenou. Yogiri diz que explicará sobre sua habilidade, mas pede para que Hanakawa verifique se realmente os 2 estão mortos, e que não matará caso se mexa. Hanakawa usa sua magia de cura, convencido de que não importa o quão grave seja a lesão, ele poderá curá-los de qualquer maneira, mas no final acaba não funcionando, concluindo que a habilidade de Yogiri realmente funcionou. Danoura pergunta se o mesmo aconteceu com o dragão, mas Yogiri fala que explicar isso é um saco, já que Hanakawa é um estúpido, e diz que sua habilidade se chama morte instantânea para qualquer alvo, ou seja, basta ele pensar em querer matar alguém, que esse alguém irá morrer imediatamente. Hanakawa acha isso um absurdo, mas se recusa a que o teste nele também, e pede para que Yogiri pare de o encarar com o olhar de quem quer o matar enquanto caminha de forma suspeita, escondendo uma magia. Só que logo é parado por Yogiri, que sabia que ele estava tentando fazer algo, já que ele também tem uma habilidade de determinar se há alguma intenção de tentarem matá-lo, e ao combinar essas 2 habilidades, é possível que seu alvo morra apenas por ter a intenção de querer tirar a vida de Yogiri. Hanakawa desiste e Yogiri pergunta por que estão cheios de si, por terem recebido seus presentes. Hanakawa afirma que essa não foi a primeira vez que foram para esse mundo, mas conta sobre quando um mago do reino de Iman os convocou para derrotar o Lorde Demônio em cerca de 1 ano, e assim que o derrotaram, voltaram para o mundo original, mas havia apenas se passado algumas horas desde o acontecimento. E com isso, Yogiri vê chances de conseguirem voltar também. Yogiri estende sua mão para eliminar os problemas futuros, mas Hanakawa pede para que o poupe, e nem mesmo Danoura poderia ajudá-lo a sair dessa. Hanakawa pega um item mágico muito raro, parecido com uma coleira, que pode fazer ele ser o servo dela, para que possa confiar nele, já que não poderá desobedecer a primeira pessoa que vê. Ele coloca o item e se aproxima de Danoura, mas apavorada, a coleira acaba o sufocando. Hanakawa implora e explica mais sobre o item e que poderá transferir a posse de dono para outra pessoa. E nisso, Danoura faz com que Hanakawa seja o servo de Yogiri, que afirma que não o matará. Yogiri mostra a floresta cheia de bestas mágicas e pede para que Hanakawa vá até lá e fique esperando. E sem ter como desobedecer, ele acaba indo automaticamente. E nisso, Yogiri diz também para que ele não conte nada sobre ele e Danoura para mais ninguém, e também para que deixe com eles qualquer coisa de valor que tiver. E olha que não era pouca coisa não, hein? Mas isso era apenas uma garantia, já que não sabem quando ele poderá os trair. Danoura o questiona sobre ela poder acabar fazendo o mesmo também, mas Yogiri não liga muito, já que escolheu protegê-la, a fazendo questionar do porquê isso, totalmente envergonhada, já que nunca tinham tido muito contato antes. Só que após pensar tanto, a única informação que Yogiri tinha era de quando o dragão veio atacá-los e ela o havia segurado, o fazendo sentir seus bubas bem macios. Isso a deixa ainda mais vermelha e positiva de que não existe algum homem bom sequer nesse mundo. E lá no céu, em um castelo flutuante, estava Shion, deitada na cama, cheia de felicidade. Até que um rapaz chamado Yoichi aparece para comentar sobre o relatório de status dos sábios em potencial. A primeira missão foi concluída com 4 fatalidades, fazendo Shion pensar que eram as que não tinham habilidades, mas na verdade eram 2 sem habilidades e 2 de rank S. Shion não tinha previsto que acontecesse dessa forma, deixando Yoichi questionar sobre poder ser uma magia de morte instantânea. Só que Shion pensa que apenas a instalação de sistema tenha falhado, mas que não deveriam se preocupar com isso e volta a se deitar sorridente. Esse é o 2º episódio do anime Sokuchi Shichi ga Saikyo Sugite. Espero que vocês gostem, pessoal. Os dois finalmente chegam na cidade e Danoura está feliz. Já Yogiri tá com muito sono.
Eles percebem os guardas fechando os portões e correm até eles. E ao chegar, os guardas pedem para que esperem. Já dentro da cidade, Masahiko aparece sendo convocado pelos guardas. Ele menciona que essa situação é chata e que disseram a ele para que não atrapalhassem os candidatos a sábios. Yogiri e Danoura dizem que vieram separados do grupo que acabou vindo mais cedo. Yogiri pergunta se falaram algo sobre ir para a capital por onde estão. Masahiko fala que geralmente as pessoas precisam pagar para entrar. No entanto, eles têm ordens para não entrar, mas que também não disseram nada sobre ajudá-los. Yogiri agradece a ele, mas decide ir embora. No entanto, Masahiko queria que Danoura passasse a noite com ele em sua mansão. Só que ela rapidamente o rejeita e segura Yogiri pelo braço e se afastam. No meio da cidade, Yogiri pergunta por que ela fugiu, e ela diz que estava com medo de que Yogiri tirasse a vida do rapaz. Mas confuso, ele pergunta se ela acha que ele é um serial killer. No entanto, ela diz estar surpresa que ele não tenha notado isso. Ao olhar em volta, Danoura fica animada pela cidade parecer um conto de fadas, já que estava cheia de feras, e uma garota raposa pergunta se os dois são candidatos a sábios, e seu nome é Mireio. Ela pergunta se eles estão com algum problema e Yogiri pergunta o que ela quer, mas ela apenas queria poder ajudá-los por benefício próprio, já que quer se dar bem com os garotos candidatos a sábios, pois costumam ter um futuro promissor e são fáceis de seduzir. A garota diz que não pretende fazer isso com eles, já que Yogiri tem uma namorada, que seria Danoura, que a diz que não é nada disso, mas que fariam apenas uma amizade saudável. Danoura diz a Yogiri que quer dar uma volta pela cidade antes de escurecer e os dois pedem a ajuda de Mireio para isso. Quando já de noite, os dois haviam comprado roupas, porém eles estavam cercados de pessoas que queriam matá-los, e tudo aconteceu por causa da garota, que Danoura ficou seguindo pela cidade. Yogiri pergunta se eles queriam algum dinheiro, mas o verdadeiro objetivo deles são os candidatos a sábios, que não têm talento algum, já que os que possuem o dom começam a ficar louco nessa cidade, com o passar do tempo. Pessoas como Yogiri e Danoura, que não despertaram nada, são ótimas para que eles possam aliviar o estresse, além de terem um valor bem alto. Yogiri diz ter entendido o objetivo deles e diz que terá que matá-los, mas o bando acaba só tirando sarro e dizem que não pretende matá-lo. Danoura fala para Mireio que Yogiri pode parecer fraco, mas na verdade ele é bem forte e que ela não tem chance contra ele. Só que ela apenas diz que isso é um blefe e que não vai funcionar, já que os dois sem dom não podem fazer nada, não importa o quanto tentem. Yogiri diz para que todos que estivessem atrás deles morressem, e isso acontece. Já o próximo, Yogiri fala para que morresse pela metade, só que acaba percebendo que até mesmo a metade é demais. E tenta fazer o mesmo com os outros, tirando o tornozelo e o braço esquerdo. Mas nada funcionava, e só acabava tirando a vida de cada um por completo, pois a intenção de Yogiri era pegar leve com eles. Ele consegue deixar um deles sem visão e derrota o outro que tenta intervir. Mireio pergunta, assustada, quem são eles. Yogiri pensa em como tentar matar partes individuais não é eficiente, mas que não gosta da sensação de estar os torturando. Mireio pede para que poupe sua vida e que seus irmãozinhos estão esperando em casa, famintos de fome. Mas para Yogiri, isso não significa que roubar e vender pessoas está certo. O outro, que estava ao lado dela, pergunta se eles não são sem talentos. Yogiri fala novamente para que morram, mas aparentemente não funciona, e os dois fogem o mais rápido que podem. Danoura pergunta se os deixou escapar e fala que não fez nada disso. Mas antes que os dois pudessem fugir de vez, a morte tardia acaba surgindo e vão de base, como todos que se envolveram com Yogiri. Danoura e Yogiri acham melhor ir, mas um grupo de guardas estava logo atrás e tinham algumas perguntas sobre a situação feitas por Jorge e Edelgard. Yogiri fala que se perderam e que os encontraram assim, mas Edelgard viu o que realmente aconteceu e o acusa de mentiroso. Danoura fala já que Edelgard os viram serem atacados porque não os ajudaram, mas ela na verdade queria descobrir quem estava apoiando o grupo, ou seja, para quem eles queriam vender Yogiri e Danoura. A guarda, que é a capitã, diz para que não tentem nada, pois pessoas com dom não conseguem fazer nada contra os guardas como eles, já que tem a proteção do sábio. Jorge fala que, de acordo com sua habilidade de avaliação, nenhum dos dois tem dom. Isso surpreende Edelgard, pois queriam saber como os dois conseguiram fazer tudo aquilo sozinhos. Edelgard resolve ir embora frustrada e Jorge se desculpa pela sua capitã. Yogiri diz estar tudo bem e o pede para mostrar um lugar para que possam passar a noite, e nisso Edelgard fala que um deles estava vivo. Danoura fica surpresa com o lugar onde vão passar a noite, já que se parece com um castelo, por ser tão enorme e bonito. Yogiri pergunta se podem dividir um quarto, mas constrangida, Danoura fala que seria demais, e então resolvem ter um quarto, um ao lado do outro. Ela entra e fica ainda mais surpresa com o quão grande era a cama.
mas pensa no que Yogiri estava pensando para ele querer dividir um quarto. Sendo então a primeira vez que ela estava sozinha, sem Yogiri por perto, ela pensa se ele gosta dela, mas lembra que na verdade o que ele gosta nela é outra coisa. Danora sente a presença de alguém e se assusta com um ser que estava flutuando e associa a sua irmã mais velha, mas isso deixa a pessoinha brava e diz que seu nome é Mokomoko Danora, a esposa do filho do fundador da escola Danora, mas também conhecida como restauradora ou guardiã da família Danora, sendo ela um espírito guardiã. E como essa situação em que Danora está é uma emergência, ela apareceu para ajudar, mas Danora fala que ela poderia ter feito isso antes, só que a guardiã diz que se aparecesse de forma imprudente, Yogiri poderia apagar a sua existência, fazendo Danora perceber que a habilidade de Yogiri funciona até mesmo em espíritos. Moko fala para que Danora conte sobre ela no dia seguinte, para que não corra nenhum risco de vida, e também explica que por ela ser um guardião, ela pode proteger Danora de qualquer coisa, exceto de ataques físicos. Ela também revela o motivo pelo qual Danora não tem um dom, e foi por causa que Moko a protegeu de que algo suspeito fosse instalado nela. Moko fala que era perigoso e também que os dons têm bastante vantagens, no entanto, também permitem que controlem a sua vida. Danora pergunta se os outros que não receberam dons também estavam sendo protegidos por algo, mas Moko não sabia sobre eles. Só que de qualquer forma, era o seu desejo devolver Danora para a escola no mundo original, para que pudesse aprender artes marciais. Danora adoraria voltar para casa, mas por enquanto ela prefere ficar com Yogiri. Sendo assim, Moko fala que vai ensiná-la pessoalmente. Quando de manhã, os dois se encontram e Danora pergunta se vão alcançar os outros, mas uma moça chamada Celestina se apresenta e ela estava procurando a localização dos colegas para que pudessem chegar lá, além de preparar tradução de idiomas e itens para que pudessem ocultar os status. Além disso, também fez um carregador para o videogame de Yogiri e também o entrega bilhetes e ele a pede para que guarde seus pertences no local, deixando Danora surpresa por ela ser uma faz-tudo. Os dois partem e Danora girava o carregador de Yogiri para que ele pudesse jogar à vontade. Yogiri também passou a ver Moko desde que Danora o contou sobre ela. Celestina os haviam dito que seus colegas de classe estão indo pela floresta primeval para treinar, e Danora fica curiosa sobre quem ela é, já que sabe de tanta coisa. Yogiri sente algo e se abaixam, se esquivando assim de um poderoso ataque. Em outro lugar, Edelgard tinha interrogado o sujeito que saiu vivo, mas que não conseguia mais enxergar, nem mesmo com magia de cura. A moça que estava com eles tira um de seus olhos e o cura. Ela se chama Lain e é uma sábia, e mesmo o fazendo ter um olho novo, a sua visão não voltou. Além de sábia, ela é uma vampira, e sua classe é sangue Origin, sendo o mais alto nível de morto-vivo. E assim que ela induziu seu sangue ao sujeito, ele teve suas habilidades físicas melhoradas. De repente, eles são atacados e, de acordo com Jorge, o rapaz tem a classe de bravo. Já no trem, é acionado que um sábio está atualmente lutando contra um agressor nas proximidades, e Yogiri acha que eles não estão atrás dos dois. Eles descem e veem um robô, que é um agressor, e logo avistam um sábio que dispara ataques no robô sem parar. Mas o robô também não estava cedendo. Danora pergunta por que Yogiri não se livra deles, mas ele fala que não fazia sentido tirar a vida de alguém por simplesmente estar atrapalhando o seu caminho. Por isso que teve que estabelecer algumas regras, senão acabaria matando qualquer um que o irritasse. O robô vai até eles, e o sábio chamado Santarou também, e ataca o robô com gelo, mas acertam vários inocentes. Novamente com a vampira, ela estava lutando contra o rapaz chamado En, e recebe diversos ataques, mas sai ilesa. Ele arremessa sua espada, e ela o questiona do porquê atacaram a sábia, já que existe por aí o Lorde Demônio. En fala que não vai perdoá-la, e que vai erradicar todos os sábios deste mundo, e usa um poderoso poder que explode o local, e todos haviam sumido de lá. E Yogiri pergunta ao sábio por que ele os atacou, sem motivo algum, mas todo convencido, ele diz que o dever de todos é se ajoelhar e dar louvores quando vê um sábio, e fala que são um incômodo, mas Yogiri retruca e o mata. O robô se aproxima e diz que não tem intenção de atacá-los. Novamente com En, a vampira surge bem na sua frente, intacta, e pergunta se Ariel é o nome da amante dele, mas ele estava chocado por ela ter conseguido sobreviver ao seu ataque. En fala que o mate, e ela o joga do alto e fala para que rastreiem Yogiri. O robô diz querer negociar com Yogiri e ele pergunta como pode voltar ao seu mundo, mas o robô sabia apenas como voltar para o seu, e Yogiri o pede para levá-lo até lá. Só que o robô nega, já que ele é perigoso demais. Além de que esse mundo existe no nível mais baixo, e subir requer coordenadas e uma quantidade alta de energia. E nisso, Yogiri o pede ajuda, pelo menos para encontrá-los. Ele pergunta se Danora precisa de algo, mas Moko dá uma sugestão. Quando tarde, Jorge e Edelgard haviam chegado no local, e veem que um sábio morreu. Tudo é relatado para Sion por Lain, que achava difícil acreditar que eles tinham o derrotado.
Lain diz que eles têm uma habilidade muito estranha, e Sion fala sobre a morte instantânea, mas fala que Santarou tinha resistência contra algo assim, e que não deveriam subestimar pessoas desse tipo. Sion fala para que Lain não encoste nos candidatos a sábio, mas pede para que expulse a escuridão, e ela aceita. Sion vai embora e Lain chama por Masayuki para que ele lidere o exército imortal para Hanabusa, já que as tropas regulares não teriam chance alguma. Yogiri e Danoura vão descansar e Moko aparece falando que conseguiu algo muito bom e entrega para Danoura uma espada feita com as partes do robô e diz que ela pode se transformar, já que estava disfarçada como uma parte da roupa de Danoura. E nisso eu deixo no ar para vocês descobrirem qual parte que era essa. Esse é o primeiro episódio do anime Sokushi Shichi ga Saikyo Sugite. Espero que vocês gostem, pessoal. Os dois finalmente chegam na cidade de Hanabusa, e Danoura pergunta se Yogiri não quer aprimorar suas habilidades, mas ele não via sentido, já que apenas mata os inimigos um após o outro e mostra os demônios e ladrões que os estavam seguindo, sem ao menos Danoura notá-los. Ela fala que talvez o poder dele tenha algum limitador, mas Yogiri fala que ficar cansado o permite usá-lo quanto quiser, notando Danoura que é realmente um poder ilimitado. Quando já na cidade, Moko percebe que ao invés de terem colocado muralhas de castelo, eles haviam colocado barreiras. Danoura avista um arranha-céu que servirá de base para eles durante um tempo. Os dois entram e são recebidos por um rapaz chamado Yuki Tachibana, que estava feliz por Danoura estar segura. Danoura pergunta como eles estavam lá, já que era para todos estarem na floresta primordial, mas Yuki apenas se movia de forma independente para que pudesse evoluir suas habilidades de forma mais eficiente. Uma garota fica com ciúmes por Danoura estar falando de forma muito amigável com Yuki, mas ele a acalma dizendo serem seus colegas de classe e seu nome é Erika. Outra garota também estava com ele, e eu achava ser incrível como um espírito forte. Essas garotas são guardas-costas de Yuki, que foram escolhidas entre todos os servos. Erika é a quinta colocada e não tinha vontade alguma de dar seu nome, mas apenas fez isso por causa que Yuki pediu. A quarta colocada é Stephanie, e ela não queria falar com mais ninguém, a não ser quem o seu mestre ordenasse. Chelsea é a terceira colocada, e tinha uma notável aura dark e deprê. Eufêmia é a segunda colocada, e não queria que ninguém ficasse no seu campo de visão, e pedia normalmente para que desaparecessem. Risa é a primeira colocada, e serve como capitã das guarda-costas. Mas assim como as outras, ela também parecia ter um parafuso a menos, além de uma grande afeição por Yuki. Danoura pede para que parem com as hostilidades, mas Yuki não sabia controlá-las, e a pedem para que ficassem quietas por um tempo. Yogiri sussurra com Danoura que Yuki era um dos que foram deixados para trás, mas que com certeza adquiriu algum poder que o deixou muito confiante. Danoura fala que ele sempre foi assim e também muito popular com as garotas, e isso fez Yogiri perceber que o ensino médio é muito mais interessante do que pensava. Yuki fala que foi a obra do destino e pede para que Danoura seja sua amante, chocando até mesmo as suas atuais servas. Yuki percebe que estava apressando demais as coisas, e fala que como Yogiri estava com ela, ele normalmente não aceita homens, mas por ser seu colega de classe irá aceitá-lo como servo. Os dois ficam abismados pelo nível de maluquice que estava rolando, e Yogiri fala que não tinha vontade alguma de matá-lo, justamente por ele ter tão pouco senso. Danoura pergunta o que fez Yuki ser tão confiante, e foi por ele ter recebido a classe dominador, podendo controlar oponentes de classificação inferior como escravos. Ela pergunta se ele treinou muito para chegar nesse nível, já que todos os outros estão treinando na floresta. Yuki conta que quando chegou em uma cidade, rolou uma festa por concluir sua primeira missão. Um rapaz chamado Ootori se aproximou dele e disse ser um consultor, podendo analisar habilidades e fornecer orientação para solucionar problemas, e como Yuki é um dominador, todos evitavam ele. E como Ootori disse, se nenhum dos colegas se tornar um sábio, todos virarão gado. E então ele aconselhou Yuki a começar comprando uma quantidade de servos de nível 1, e se os inimigos forem derrotados, podem se tornar seus servos, além da experiência também ser de Yuki. E por Ootori ser um consultor, sua habilidade permite ver até mesmo especificações ocultas, mas isso deixa Yuki curioso do porquê ele estar o ajudando. Mas Ootori disse que era tudo para que tivessem um sábio. E Yogiri entende como funciona, e mesmo ele aumentando seu número de servos, ele também aumenta seu próprio nível. Yuki pergunta se Danoura mudou de ideia, mas ela continuava sem querer ser serva dele. Yogiri fala que devem deixá-lo em paz, mas que se ela se unisse a ele, ela estivesse mais segura. Só que Danoura fala que vai apenas deixá-la brava se ficar falando dessa forma. Em outro lugar, Lain estava de frente com o agressor, a escuridão, e diz que ele não tem chance alguma contra ela. 3 dias se passaram desde que Danoura e Yogiri chegaram no local, e ele estava dormindo, enquanto Danoura pede para que Moko fosse dar uma olhada em Yogiri, mas ela recusa, já que não saberia dizer o que aconteceria se entrasse no quarto dele do nada. Danoura resolve ir dar uma volta, pois treinar o tempo todo é exaustivo, mas antes que saísse, a cidade estava sob ataque do pessoal que Lain tinha mandado, e lá estava Masayuki, que comanda o corpo imortal da unidade de mortos-vivos. Ele fala que se alguém fosse atropelado e morresse, se tornaria um zumbi de terceira classe, e após ver tudo isso, Danoura resolve não sair mais do quarto, mas Moko fala que
que ela não pode passar o tempo todo em um quarto, além de que tinha alguém os observando secretamente com intenções hostis. Só que não conseguiam ver quem era. Danora resolve ligar para Yogiri, mas ele estava sonhando quando criança, e Nikori, que é seu cachorro, estava ao seu lado. E alguém o avisa do café da manhã estar pronto. Yogiri acorda e Danora explica a situação. Ao sair de seu quarto, Yogiri fecha seus olhos e sente a presença de Erika com uma má intenção e a mata. Ele entra no quarto de Danora e diz que a hostilidade estava sendo direcionada para Danora. Yogiri usa o telefone e fala que uma mulher estava desmaiada no quinto andar. Yuki percebe que o sinal de Erika desapareceu e uma criatura aparece no local. Eles pegam o corpo de Erika e pensam em como isso não é bom, já que certamente haverá uma briga com Yuki e se apressam para sair dali. Yogiri fala que Danora estava calma demais para esse tipo de situação, e ela diz estar se acostumando com isso. E Moko diz que todos morrem um dia, e como Danora é especial, ela não vai se abalar por algo assim, só que ela rapidamente retruca. A criatura que estava com Yuki avança para atacá-lo, mas não ultrapassa a barreira e perde um de seus membros, dizendo Stephanie que até mesmo monstros de nível 100 não tem chance alguma contra ele. Yuki o ataca com uma bomba e logo o torna seu servo, recebendo também a cura de Stephanie. Ele pergunta até que andar as ruínas vão, e a criatura diz ir até o 150. Yuki o pede para que conforme ele fosse avançando nos andares inferiores, ele fosse fazendo mais servos. Yuki pergunta também o que aconteceu com Erika, mas não sabiam dizer. E ao verificar, ele nota que ela acabou caindo e não conseguiam acreditar que Erika tinha sido pega de surpresa, já que ela é uma assassina profissional. Mas Yuki se pergunta do porquê Erika estava no corredor afinal de contas. Eufêmia fala que talvez ela queria agradá-lo, levando o corpo de Danora, ou que talvez ela apenas quisesse se livrar dela. Yuki fica confuso, já que é responsabilidade dos servos agir de uma boa forma e não colocar o seu mestre em desvantagem. Mas Eufêmia fala que é possível que alguns deles não estivessem alinhados com o desejo de Yuki. Yuki pensa que isso de verdade aconteceu, então Danora escapou e fala que vai mandar Risa e Chelsea para garantir a segurança de Danora. Ainda na batalha, Lain se esquiva de um golpe e acerta um ataque com velocidade, mas o monstro apenas se regenerou como se nada tivesse acontecido e continuava seguindo em direção até um local. Novamente com Yogiri, eles são parados por Risa que os prendem em um gelo e fala que Yuki quer levar Danora, mas Yogiri quebra com facilidade e Danora, ao tentar, ela nota que era muito duro e frio, já que pensava ela ser bem fraco. Mas Yogiri tentou matar o pingente de gelo e por isso funcionou. Risa tenta atacar mais uma vez, mas é interceptada por Yogiri, que fala para que a varinha morresse e ela se quebra. Ele se aproxima e fala para que Risa responda suas perguntas honestamente e pergunta se ela consegue usar magia, mesmo sem varinha. Mas Risa é uma mestra de varinhas e por isso Yogiri fala que certamente deve ter mais de uma. E nisso, Risa retira uma varinha de um lugarzinho bem específico. Yogiri pergunta se ela recebeu as ordens de Yuki e Risa afirma, dizendo que as outras também receberam a mesma ordem. Danora é atacada, mas consegue se defender sozinha facilmente, surpreendendo Yogiri pela sua habilidade já estar sendo despertada. Uma boneca havia atacado e tinham muitas outras, e nisso Risa puxa mais uma varinha, mas Yogiri a detém. Chelsea era quem estava controlando as bonecas e pede para que batessem em Danora até quase a morte, mas Yogiri mata todas elas. Chelsea pede para que tenham piedade e os dois pensam que estão se tornando pessoas más. Yuki percebe que Risa morreu e Chelsea estava dando as informações para Yogiri e Danora. Yuki fica sabendo do poder de Yogiri, mas Eufêmia acha improvável. Então Yuki resolve levá-los para um lugar mais fácil de observá-los para que possa atacar. Danora fica apavorada, já que Yuki estava os observando através de insetos. Yogiri poderia fazer algo quanto a isso, mas os insetos acabariam pousando em suas cabeças. Danora esquece essa ideia e fica irritada com Yuki. Moko fala que isso é demais, pois desse jeito todas as criaturas vivas podem se tornar seus inimigos. Eles começam a descer, e Eufêmia fala que não tinha necessidade de Yuki tornar Yogiri seu inimigo, mas como um dominador, ele se recusa a recuar da situação e ordena para que seus insetos tirassem a vida de Yogiri. Os dois percebem e notam que devem fazer algo logo. Yogiri fala que vai matar Yuki e começa a tentar algo procurando pela fonte do desejo de matar. Assim que acha, Yogiri fala para que morresse e isso acontece. Os insetos continuavam vivos e Danora pensa não ter funcionado, mas Yogiri fala que se Yuki podia chegar até eles, mesmo estando longe, ele também poderia fazer o mesmo. Os insetos estavam inquietos, então era provável que tenha dado certo. Danora pergunta se ele não ia matá-los, mas Yogiri fala que não faria isso, só por ser desagradável e começam a descer. Stephanie tentava curar Yuki, mas não surtia efeito, e as duas já tinham sido liberadas do controle dele. Eufêmia fala que ia embora, mas Stephanie não sabia o que fazer. E ao sair, Eufêmia nota que algo estava estranho, e se depara logo atrás com a criatura que Lain estava enfrentando. Lain lança um encanto e a morde, fazendo Eufêmia se tornar uma seguidora e contar tudo o que sabe. Yogiri fala que devem voltar à capital, mas não havia acabado, pois a cidade estava completamente infestada por zumbis. E com isso finalizamos o episódio 3. Comenta aí caso queira mais partes, não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!